paz, começamos a expor o livro de Mateus. Pela graça de Deus, já chegamos no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 28. Versículo 28 até o 32. O tema da mensagem é o Rei Todo-Poderoso e os Endemoniados. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto, furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó filho de Davi? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Pai, nos colocamos mais uma vez diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor. Sim. Deus, ilumina a nossa mente, ó Espírito Santo de Deus, ilumina a nossa mente, o nosso coração, nessa noite, para que possamos ouvir aquilo que Tu tens para nos dizer, Senhor. Deus, nós não somos nada sem Ti, ó Senhor. Então, nessa noite, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos aprendido, temos visto que nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que estudar a palavra de Deus, tendo em vista Cristo, sempre olhando para Ele. Na Escritura, em João 5,39, está escrito: Examinais as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. Vimos anteriormente sobre Mateus, que significa presente de Deus, dádiva de Deus. Ele foi um dos 12 apóstolos do Senhor, ele era também conhecido como Levi. Ele era publicano e deixou tudo para seguir Jesus. O propósito de Mateus é nos mostrar que Jesus é o Messias, o Rei de Israel. Ele traz mais de 60 citações de passagens proféticas do Antigo Testamento que enfatizam que Cristo é o cumprimento de todas essas profecias. E nós vimos nos domingos anteriores que Jesus terminou seu grande sermão, o Sermão do Monte, está escrito no versículo 1 de Mateus 8, que ele desce do monte e grandes multidões o seguem. Esse mesmo relato que nós vamos falar nessa noite, encontram-se também lá em Marcos capítulo 5, versículo 1 até o 20, e em Lucas capítulo 8, versículo 26 até o 39. Mas eu gostaria de, antes de começar, de relembrar o livro de Mateus conforme o seu esboço. Nós sabemos, como falei agora anteriormente, que Mateus está proclamando Jesus como um rei, como Messias, como filho de Davi, como filho de Abraão. Mateus ele começa do capítulo 1 até o capítulo 4 falando sobre a gênese da vida de Jesus, o começo da vida de Jesus. Depois do capítulo 4, versículo 12 até o versículo 5, ele trata do ensino de Jesus na Galiléia dos gentios. Do capítulo 5 ao capítulo 7, nós vimos que ele fala da lei do governo de Cristo, que é o Sermão do Monte, o primeiro grande discurso dos 5 que é apresentado aqui no livro de Mateus. E agora ele começa a tratar do poder do governo de Cristo, do capítulo 8 e capítulo 9. É importante destacar que a ordem dos milagres e dos incidentes ela está diferente do livro de Marcos e do livro de Lucas, porque Mateus provavelmente ele organiza por tópico e não por ordem cronológica. Então Mateus aqui apresentará o poder do rei, no capítulo 8 e capítulo 9. Nós temos o registro aqui de 10 milagres e nós temos o propósito desses milagres também, que é nos mostrar que Jesus se compadece dos homens, para cumprimento das profecias e para demonstrar a verdade salvadora também. É importante destacar também que Jesus demonstrou seu poder sobre as doenças, sobre a natureza, e nessa noite nós vamos mostrar que ele demonstra seu poder sobre o sobrenatural também, que é algo que a maioria das pessoas tem medo, tem temor. E ele também demonstra o seu poder aqui nos relatos sobre o pecado e sobre a morte.
Então, o nosso objetivo nessa noite é nós falarmos sobre a cura de 2 endemoniados gadarenos. E nós olharmos para as Escrituras, com os olhos de Mateus, olhando para Cristo. Então, o primeiro ponto nessa noite é os endemoniados. Primeiro ponto, onde que eles estavam? No versículo 28, nós lemos que tendo Jesus chegado à outra margem do mar da Galileia, a terra dos gadarenos. Então, aqui nós temos onde eles foram encontrados, na terra dos gadarenos. Mas há um detalhe, o livro de Marcos e o livro de Lucas afirma que eles estavam na terra dos gesarenos. Algumas pessoas podem dizer, mas ali está errado. Há uma contradição, não é? Mas eu quero que você entenda alguns pontos. Primeiro, Gerasa ficava a 8 quilômetros a sudeste do mar da Galileia e Gadara a cerca de 10 quilômetros. Era Itapema e Itapuá. O que nós estávamos conversando anteriormente. Nós estamos falando da mesma coisa. Há também uma aldeia chamada Quersa, que é a margem oriental, com uma espécie de despenhadeiros e sepulcros que são descritos nessa história. Mas o detalhe importante na história é que Jesus entra em Decápolis, que é uma associação de 10 cidades-estados gregas que antecipa a futura missão da igreja dos gentios. Então nós conseguimos entender que essa região aqui é gentílica dos gentios, por quê? Porque eles tinham criação de porcos, que é um detalhe muito importante nessa história. Os judeus jamais criariam porcos, porque eles tinham como animais imundos. Então Mateus, Marcos e Lucas estão narrando a mesma história. Aqui fica entendido que para quem morava em Decápolis, tanto faz ser chamado de Gerazeno ou Gadareno. Ou aqui em Itapuá, itapuaense ou nativo. Pois era tudo da mesma região. Vamos ao segundo ponto. Quantos eles eram? Aqui no livro de Mateus, nós encontramos que eram 2. Mas há uma diferença no relato de Marcos e de Lucas. Mateus citou 2, Marcos e Lucas cita 1. Apenas 1. Algumas pessoas novamente afirmam que pode não ser o mesmo caso. Pode ser caso diferente, ou, novamente, que há uma contradição nas Escrituras. Mas eu creio que não seja muito difícil nós entender esse ponto. Veja, Marcos e Lucas citam 1, mas eles não afirmam que não teria outro. Ou não teriam outros. Mateus afirma que haviam 2 endemoniados no local. Colocando o relato lado a lado, nós podemos perceber que um deles era muito violento. Eles eram excessivamente violentos. Por essa razão pode ser que Marcos e Lucas tenham citado apenas este que era o mais violento. Então, os relatos e as histórias elas são complementares. Então, nós olhando com os olhos de Mateus, nós vemos que ele não dá também muitos detalhes dessa história. Nós vemos que o texto de Mateus, ele sempre, que nós falamos no sermão passado, ele sempre está mais apressado para desenvolver a sua história. Ele começa falando, ele tira algumas coisas e mostra Jesus. Olhe para Jesus. É isso que o livro de Mateus nos mostra. Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Marcos, ele dá mais detalhes, assim como Lucas. Nós temos visto que ele está destacando também, aqui Mateus está destacando também o poder de Jesus. Lembra, o foco de Mateus aqui é nos mostrar o poder de Cristo sobre os demônios. E por isso que muitas vezes ele tira alguns detalhes, digamos assim, ele complementa as histórias. E ele organiza o seu livro de forma a nós vermos esse poder do rei. Agora o terceiro ponto, quem eles eram? Vamos analisar alguns pontos desses. O primeiro ponto fala que eles moravam em sepulcros. Lucas 8:27 nos diz que ele era um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Esses possessos de demônios viviam exilados do contato humano natural, separados da sua vida e de suas famílias. Eles preferiam conviver com os mortos. O segundo ponto que a Bíblia nos mostra é que eles eram violentos.
Principalmente um deles era muito violento. Saindo dentro dos sepulcros, e a tal ponto furiosos, como a Escritura está dizendo aqui, que ninguém podia passar por aquele caminho. A possessão demoníaca assume muitas formas. Esse homem estava perturbado e era descomunalmente forte. Segundo Mateus, ele buscava destruir-se a si mesmo. Em Marcos 1 e Marcos 5, nós vemos um relato maior sobre ele. Fala assim, do versículo 2 até o 5. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo em cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. E em Lucas nós vimos também que ele andava nu. Ele andava sem roupa. A sua nudez, ela revela também a ausência do pudor natural. Ninguém naturalmente, moralmente, anda peladão por aí. A sua preferência por túmulos também, e não por uma casa, mostra também a sua atração pela morte. A sua atração por algo não natural também. Qual de nós aqui vai deixar de conviver junto com a família e vai morar em tumbas por aí, não é verdade? É importante nós destacarmos também que na Escritura tal possessão consiste primeiramente em oposição do mal à vinda do Filho do Homem. Se nós lermos a Escritura, nós vamos ver que a vinda do Senhor Jesus desencadeou uma guerra entre o maligno e entre Jesus. Diversas vezes os demônios se manifestam contra o Senhor. Nos evangelhos nós vemos em muitos momentos pessoas se posicionando endemoniadas contra o Senhor Jesus. Inclusive nós vamos citar daqui a pouco no próprio livro de Marcos. O segundo ponto que eu quero destacar essa noite é sobre os demônios. Do versículo 29 ao 31, ele nos fala sobre esses demônios. À luz das Escrituras, nós vamos analisar esses espíritos malignos. Irmãos, é um assunto bem complexo, pelo tanto de coisas que se fala sobre demônios, sobre misticismo, sobre outros ensinamentos. Muitas vezes é muito difícil de nós falarmos, e muitas vezes nós fugimos desse tema em muitos debates. Eu estudei alguns expositores cristãos, mas eu gostaria de destacar um, que é o pastor Leandro Lima, reverendo Leandro Lima, que tem um livro dele no estudo que eu fiz sobre a escatologia, a doutrina das últimas coisas, o reino de Deus e o império das trevas. Então, em seu material, ele detalha esse assunto também. Ele fala sobre a guerra de Satanás contra Jesus nas Escrituras. Então, tem algumas adaptações, alguns detalhes que ele cita. O primeiro ponto é sobre os espíritos malignos. Quero que você acompanhe comigo. Os demônios, como nós vemos nas Escrituras, eles são submissos a Satanás. Eles, como Satanás, a Escritura nos mostra não muitas coisas sobre eles, que esse não é o foco da Escritura, mas nos mostra que eles foram anjos. Eles uniram-se a Satanás em sua rebelião e com ele eles foram expulsos do céu. Quando eles são mencionados nas Escrituras, o foco primário é sobre a possessão demoníaca de seres humanos. É importante destacar que o nível de severidade da atividade deles é expressa no Novo Testamento como única. Se nós vermos o Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento, o Novo Testamento está cheio. E o Antigo Testamento, poucas coisas se fala sobre. Ali era a plenitude do tempo, ou seja, era a última grande defesa desse mundo contra o Redentor dessa terra, contra o Senhor Jesus, contra o Rei dos Reis. Com a ressurreição de Cristo e a vinda do Espírito Santo no Pentecoste, o reinado de Satanás e seus amigos é totalmente restringido, é severamente restringido. Nós vemos lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao versículo 3, que fala assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos.
lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um tempo. Então nós cremos que Jesus derrotou Satanás e o aprisionou na sua morte e na sua ressurreição. Assim, a Bíblia nos mostra que ele não engana mais as nações no sentido da pregação do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho às criaturas, anteriormente, por exemplo, as outras nações tinham seus ouvidos obscurecidos, eles eram enganados por Satanás. Hoje nós podemos pregar o Evangelho a toda criatura e ele não tem mais poder de nos atacar, nos atingir. Satanás está totalmente restringido em seu poder, porque Cristo reina soberanamente sobre todas as coisas. A Bíblia nos mostra em Mateus 28 que ele tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Mas nós temos que ter em mente também que os demônios continuam agindo. Eles continuam, mesmo restringidos, eles continuam agindo, mas não como era nos tempos bíblicos. Não da mesma forma. Vamos ver o contexto aqui. Olhando para o Evangelho de Marcos, nós vemos essa tensão aumentando, porque Marcos ele procura colocar mais em ordem o texto. Então, se nós vemos o começo de Marcos, nós vemos que chega num ápice, num momento enfático aqui no episódio do Gadareno. Vamos relembrar alguns detalhes. Primeiro, o fato aconteceu, como nós vimos, depois que eles atravessaram o mar, na famosa cena que Jesus dormiu, e Jesus repreendeu o mar como se fosse um demônio. E ele se aquietou. Ao chegar no outro lado, ele enfrentou demônios literalmente na terra dos Gesarenos ou Gadarenos, domínio dos gentios. Um homem possesso veio imediatamente ao encontro de Jesus. Mas em Marcos capítulo 1, tem uma cena, um desafio também, dentro da sinagoga. Quer ver Marcos capítulo 1? No versículo 21 até o 28, fala que este possesso de espírito foi até a sinagoga, veio na igreja e se posicionou contra o Senhor Jesus. Mas agora, nós vemos que ele se posiciona contra Jesus num local muito mais hostil, que é a terra dele, a terra dos gentios, a terra dos pagãos, a terra de outros deuses. A descrição do homem também é muito interessante, que anteriormente nós vimos. Ele veio dos sepulcros, local de impureza para os judeus, e tratava-se de um demônio muito violento, que oferecia risco às pessoas. A Bíblia nos mostra que eles tentavam, como nós vimos em Marcos, tentavam acorrentar ele, tentavam prender ele de alguma forma, mas ele arrebentava aquelas correntes, e ninguém conseguia segurá-lo. Ou seja, ele era um demônio muito valente. Os homens não conseguiam amarrá-lo. E o que se espera dele? Quando Jesus chegasse naquele lugar? Que ele fosse voando até o Senhor e desse uma voadora nele. Mas o que ele faz? Em Marcos capítulo 5, versículo 6, fala que quando ele viu Jesus, ele correu e o adorou. Faz sentido? Não faz, se olhar a violência dele, não faz muito sentido, não é? A sua corrida não terminou no ato de ofensa a Cristo, mas numa atitude de prostrar-se diante dele. Portanto, ele sabia quem estava ali. O segundo ponto que eu quero destacar para você é que ele reconheceu Jesus. Ele reconheceu estar diante de uma autoridade divina. Eu creio que Jesus já era muito famoso para aqueles demônios daquela região. Eles sabiam com quem ele já estava lidando, porque Satanás já tinha tentado Jesus. Porém, ainda assim, ele questiona o direito e a autoridade de Jesus estar ali. Em Marcos 5, versículo 7 a 8, ele grita em alta voz e fala: "Aqui tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem." Veja, ele chega e desafia o Senhor. Ele faz uma espécie de acusação contra o Senhor. O que tenho eu contigo? O que tu está fazendo aqui? E ele reconhece Jesus, Filho do Deus Altíssimo. A primeira expressão é similar do demônio que eu falei lá na sinagoga, porque ele fala também na sinagoga.
O que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Expressando tanta associação entre ambos, bem como o seu desejo que Jesus fosse embora dali. Sai daqui. Eu não quero saber de você aqui nesse lugar. E esse demônio é interessante porque ele chama Jesus pelo nome, mostrando que o nome dele já estava meio famoso por aquela região também, entre os espíritos imundos. Todos, portanto, estavam advertidos da presença de Jesus. Porém, o reconhecimento desse demônio foi maior porque ele chama Jesus de Altíssimo, Filho do Deus Altíssimo. Altíssimo evoca no Antigo Testamento a relação de Deus ao fato dele ser o Rei de toda a terra. Aquele que faz justiça, em Salmos 47:2 fala: pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Talvez por isso o demônio tenha feito um pedido tão formal, um pedido em nome do próprio Deus. Ele usa o termo conjuro-te pelo demônio, que é algo muito surpreendente para nós. Porque muitas vezes isso é utilizado pelo exorcista, aquele que vai tirar o demônio. Veja, em Atos 19:13 fala: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Ou seja, ordeno que saiam pelo poder de Jesus. E o demônio chega e fala: pelo poder de Deus eu ordeno que tu saia daqui. Por quê? Porque eles queriam expulsar Jesus no local. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Lá em Marcos 5:7 fala. Portanto, foi como se o demônio quisesse, naquele momento, que Deus fizesse com que Jesus saísse daquele local. E mais uma vez, deve ser lembrado que ele chamou Jesus pelo nome, ou seja, ele estava querendo obter controle sobre Cristo, mesmo reconhecendo que Jesus era uma autoridade superior. No primeiro século acreditava-se que chamar alguém pelo nome era uma maneira de garantir poder sobre aquele mencionado. Quando alguém chama pelo nome, a pessoa já fica: opa, como é que me conhece, não é? É como se tivesse uma autoridade sobre aquela pessoa. O Leandro Lima afirma que o aspecto aqui, sem dúvida, é mais uma vez jurídico. O demônio está usando todos os recursos legais contra Jesus, pois não reconhece a legitimidade de Cristo estar ali, fora do território judaico. Então ele entende, o demônio entende, que Jesus não pode estar naquele lugar. Por isso que ele clama por Deus: ó, tira ele daqui. Eu não sei o que o teu filho está fazendo aqui. Isso fica ainda mais forte pelo fato de ele usar o nome de Deus. O pedido de esconjuração é para que Cristo não o atormente. Isso provavelmente seja uma alusão ao tormento final também, ao tormento eterno que seguirá no julgamento final. Em Mateus 8:29 nós vemos isso, que está escrito assim: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Veja, ele está falando na verdade: ué, por que tu está aqui agora? Eu sei que um dia vai acontecer, mas não é agora, não é nesse momento. Ou seja, uma consciência desses espíritos malignos que Cristo veio para atormentá-los naquele momento, antes do tempo. Porém, ao mesmo tempo, eles parecem entender que o determinado tempo não é chegado ainda. Então, não é legítimo, não é legal, juridicamente, o Senhor Jesus estar naquele lugar. Diante disso, Jesus baixou a cabeça e saiu daquele local. Foi isso? Não, Jesus tomou o controle da situação, quando pediu que o Espírito dissesse o nome dele. É como um policial, né? Chega para você: como é que é teu nome? Você fala: se tiver errado, é mais complicado. Jesus estava indicando para os demônios que ele não ia recuar, e que ele estava ali para ganhar terreno, e que os demônios teriam que se submeter a ele. Mas é interessante porque os demônios, eles desafiam a Cristo. Porque a resposta deles qual que é? Legião é o meu nome. Lá em Marcos 5:9 fala: porque nós somos muitos. Ou seja, você não está brigando sozinho. Tem um monte aqui.
Percebe-se que o demônio parece estar, de algum modo, se negando a dizer o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome dele. Ele continua tentando resistir a Cristo. Uma legião romana podia ter até 6.000 homens. Então, entendemos que mais ou menos podia ter de 3 a 6.000 demônios naquele lugar. Então, em outras palavras, ele disse que ali não estava apenas um demônio tentando resistir a Cristo, mas um exército contra Cristo. Mas o que Cristo fez? Ficou ali naquele lugar, correu. Continuou, permaneceu naquele lugar. E ele rogou a Jesus. O demônio rogou a Jesus. Porém, a batalha não era por força, por violência. Ele fica revelado, esclarecido no pedido formal dele. Marcos 5,10 fala: e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. O termo usado no grego denota um apelo urgente com propriedade. O que eles requisitaram de Jesus? Marcos diz que eles pediram que Cristo não os enviasse para fora do país. Lucas, ele diz que eles rogaram a Cristo para que não enviasse para o abismo. Você conhecia as Escrituras? Essas duas expressões, eu creio que são expressões complementares. Eles, portanto, pediram duas coisas para Cristo: não ser enviado para fora do país, representaria ser expulso da área de atuação deles, o qual eles julgavam ter direito de estar ali. O Leandro Lima afirma que talvez isso seja uma reminiscência do ensino de Daniel, de que havia espíritos que exerciam domínio sobre países como a Pérsia e a Grécia. E aqueles demônios, portanto, argumentam com Cristo de que tinham direito de estar ali, pois não estavam em Israel, e sim no território estrangeiro. Ao mesmo tempo, também requisitaram que Cristo não os enviasse para o abismo. Essa expressão, por certo, aponta para o destino final de todos os demônios, de todos aqueles que se levantaram contra o Senhor. Eu quero que você veja que todas essas expressões apontam para o reconhecimento daqueles demônios de que está determinado um tempo, quando eles perderão completamente e não poderão mais agir nesse mundo. E eles serão lançados no lago de fogo, como diz no livro de Apocalipse. Porém, eles falam que isso não pode acontecer naquele momento. Eles afirmam para Jesus: não, isso não pode acontecer antes do tempo. Assim, com base nisso, eles questionam a presença de Cristo naquele lugar. E o pedido número 2 deles, percebendo que Cristo não iria ceder, eles fazem um segundo pedido intermediário. O que eles falam? Os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Eles perceberam que Jesus não deixaria eles ficar naqueles homens. E eles pedem para serem enviados para os porcos. Nesse momento eu quero falar um detalhe para a igreja de Jesus. Ao contrário do que se diz por aí, demônios não habitam em lugares ou em objetos. Esse conceito de demônios habitarem em locais, casas mal assombradas, lugares ou objetos, é um conceito pagão. Na mitologia pagã, mitos pagãos, é dito que existem casas mal assombradas por espíritos ou mesmo objetos que contêm os espíritos naquele lugar. Mas não, nós olhando para as Escrituras, nós não encontramos apoio bíblico da ideia que os demônios possam juntar-se a objetos físicos. Essa crença, na verdade, parte de práticas supersticiosas e crenças ocultistas entre aqueles que praticam o ocultismo. A Escritura nos mostra que os demônios estavam habitando em pessoas. Eles não estavam habitando na caverna. Eles estavam habitando nas pessoas. E ao fazer o pedido para Jesus, eles não saem e correm para as cavernas ou para objetos que estão aqui naquele lugar. Para os túmulos que estão naquele lugar. Para onde que eles pedem para ir? Os porcos. Outro ponto importante também, que nós vemos através da Escritura, é que não existem demônios específicos para cada coisa. Muitas pessoas fizeram sincretismo entre igrejas, entre religiões afro, e colocaram que cada demônio tem uma função diferente. Biblicamente não é verdade isso. Todos os demônios têm a mesma função contra o Senhor Jesus. Eles sempre estão, ao contrário, em inimizade contra o Senhor Jesus.
fazendo com que as pessoas se rebelem contra Deus, contra o Senhor de toda a terra. O sincretismo, a influência do paganismo e de outras religiões no cristianismo, fez as pessoas entenderem as coisas dessa forma. Demônio tal faz com que pessoa tal seja homossexual. Demônio tal faz com que a pessoa não consiga ir para a igreja. Não, muitas vezes é a preguiça mesmo que não deixa a pessoa ir para a igreja. Muitas vezes, e muitas coisas que as pessoas falam que é demônio é pecado. Inclusive nós vemos aqui na vida desse homem também. Mesmo ele estando endemoniado, ele também teve que se arrepender dos seus pecados. Porque ele também pecava, como é que fala? O caráter dele, a personalidade dele permaneceu. Ele era daquela forma ali. Lógico que o inimigo ele se aproveita das situações, ele se aproveita, ele aumenta aquilo que a pessoa é, a questão da violência e outras coisas mais. Mas nós vemos aqui que o Senhor também, que tem o poder de toda a terra. Nós vemos no versículo 32 o que Jesus fez. Mateus 8:32 fala assim: Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo passaram para os portos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeira abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Veja, o poder do Rei de toda a terra. Não deixa de ser curioso que Jesus atendeu o pedido dos demônios ali naquele lugar. Que nem diz o Augusto Nicodemos, se Jesus ouviu os demônios, ele pode ouvir você. Marcos e Lucas diz que Jesus permitiu que eles fizessem aquilo de lá. Pode parecer estranho que Jesus atenda a solicitação de demônios, porém isso significa que Jesus reconheceu parcialmente o direito deles de estarem naquele lugar mesmo, uma terra pagã. Ele não os enviou para fora do país, nem para o abismo. Porém, igualmente, não permitiu que eles ficassem naqueles homens. Assim, 2.000 porcos receberam o exército de mais de 6.000 demônios, cerca de 6.000 demônios. O desfecho da passagem, entretanto, ainda reserva uma surpresa. O que aconteceu com aqueles porcos? Os demônios não preveram o que aqueles porcos fariam. Né? Aqueles porcos se precipitou, despenhadeira abaixo e caíram para dentro do mar, e nas águas pereceram. Marcos 5,13 fala, então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Há sem dúvida uma ironia aqui nesse texto, não é? Os demônios não queriam que serem enviados para fora do país, nem para o abismo, mas acabaram caindo para junto dos porcos, despenhadeira abaixo para dentro do mar. Isso sugere que algo de bom não aconteceu com eles. Talvez tenha sido uma indicação divina que, apesar de temporário direito deles ter sido observado por Jesus, se aproximava o tempo que eles perderiam todos os seus direitos. Na cruz, Jesus enviou para fora do país todos aqueles demônios. E na sua segunda vinda, ele enviará eles para o abismo, como diz as Escrituras. Aqui nós vemos claramente o poder de Jesus sobre o mal. E para nós concluirmos, irmãos, versículo 33 e versículo 34. Nós chegamos à conclusão do texto. E eu gostaria que nós observássemos alguns pontos importantes. O versículo 33 e 34 fala: Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-lhe rogaram que se retirasse da terra deles. O primeiro ponto é a perversidade do mundo. O povo daquela terra deu mais valor para 2.000 porcos do que para aqueles 2 homens. O povo daquele local se preocupou mais com os prejuízos financeiros e sobre os direitos dos animais do que com aqueles 2 homens que foram libertos pelo Senhor Jesus. Isso mostra a perversidade desse mundo e a inimizade desse mundo contra Deus. E essa é uma importante lição que nós aprendemos. Você olha em todos os lugares, o que as pessoas dão mais valor hoje? Dinheiro. E os animais. Os animais não podem falar muito alto.
Vejo em muitos lugares, pessoas agora é tutor, né, de pet, pais de pet, pessoas que muitas vezes não querem ter filhos, não quero ter família, eu quero ter só... Meus filhinhos são os meus pets. O amor exageradamente para os animais. Eu tenho um cachorrinho, nunca tive problema com isso, né? Gosto dos animais. Mas o grande problema é esse amor acima do ser humano, acima do amor ao próximo, acima muitas vezes do amor a Deus. E nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e esse se pecou e rebelou contra Deus, se fez inimigo de Deus. Mas Deus enviou o seu único filho para salvar, resgatar os homens que estavam perdidos, as mulheres que estavam perdidas. Não há dinheiro no mundo que pague isso. Nenhum animal na terra que se compara ao valor intrínseco do homem. Deus enviou o seu filho ao mundo para salvar o ser humano. Parece meio bizarro, mas hoje nós temos que falar isso, né? O segundo ponto é que ele nos resgatou do império das trevas. Colossenses 1, 13 e 14 fala: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Sabe aqueles dois endemoniados que moravam em sepulcros? Eles são a representação nossa antes de sermos salvos por Jesus. Assim como Jesus fez com aqueles dois homens, Ele fez conosco. A Bíblia fala que nós éramos escravos do pecado e da morte, nós vivíamos em hostilidade para com Deus. O que nós chamávamos de livre-arbítrio, na verdade, era a escravidão ao pecado e a Satanás. Como diz em Efésios 2, 1, 3, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados e delitos, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja a descrição: todos nós éramos filhos da ira. Veja, em Lucas 8,35, diz que então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. E olha que interessante, de fato acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Isso que aconteceu comigo e com você. O poder de Cristo nos tirou aquela imundícia. Nós estávamos nus, nós gostávamos da imundícia, nós amávamos o pecado e a morte, mas hoje nós estamos vestidos em perfeito juízo e assentados aos pés de Jesus. E Jesus nos deu uma missão também. Marcos nos fala sobre isso. Fala que ao entrar Jesus no barco, o endemoniado correu até Jesus e queria que ele seguisse ele. Queria seguir Jesus. Queria estar com ele. Assim como nós queremos estar com Jesus o tempo todo. Nós nos alegramos em estar na presença do Senhor. Nós andamos 40 minutos para chegar na igreja para bendizer o Senhor. Jesus, porém, no versículo 19, fala que Jesus não permitiu. Mas ele ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Veja, ele já foi um missionário. Jesus os chamou, Jesus os salvou e também deu uma ordem para eles. Assim como deu uma ordem para mim e para você. Jesus nos salvou. A Bíblia fala que ele nos deu vida. E ele falou em Marcos 16,15: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas do reino de Deus. Nós éramos mortos em transgressões e pecados. Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar vida. Cristo veio resgatar o que estava perdido. Antes nós éramos inimigos de Deus, pecadores, quebradores da lei de Deus. Éramos por natureza filhos da ira. Agora, por causa de Cristo, nós não somos mais, me diz a Piazados, endemoniado, mas nós temos paz com Deus.
Nós estamos limpos do pecado, purificados pelo Senhor, porque nós fomos resgatados por Ele. Amados, hoje é o último dia de 2023. E que nesse ano que se encerra, nós venhamos, assim como Mateus, olhar para Cristo. E o que Ele fez e tem feito por nós. Você só chegou aqui por causa da graça de Deus. Eu me alegro pela vida dos irmãos que nos encontraram. Sei que às vezes é meio difícil de nos encontrar aqui. A placa ali é muito top. Mas nós só chegamos aqui no final de 2023 porque nós somos sustentados pelo poder de Deus, como diz em 1 Pedro. E que venha um ano, que nesse ano que começa agora 2024, nós venhamos fazer conforme está escrito lá em Hebreus 12:2, que está escrito: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, para 2024, que venhamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Deus seja louvado. Amém.